Boa noite, 20 horas e 5 minutos. Aqui é Maurício Sabe, sou fisioterapeuta e ajudo você a eliminar a dor e vencer a hérnia de disco. Boa noite, Aparecido. Boa noite, Maria Pereira. Boa noite, Juscelia. Boa noite, Débora. Boa noite, Ana. Ana Knock, boa noite. Boa noite, Valéria. Boa noite, Irene. Boa noite, Dinalva. Boa noite, Franglice. Boa noite, Nilro. Boa noite, Franglice. Boa noite, Maria da Oliveira. Boa noite, Mariluz. Boa noite para vocês que estão chegando. Vamos conversar mais um pouco sobre a hérnia de disco. E hoje vamos resolver mais um pouquinho dos problemas que nós estamos sentindo. Vamos melhorar a nossa coluna, melhorar o nosso entendimento sobre a hérnia de disco, que é muito importante a gente entender as coisas. Claudenice Alves, boa noite. Luiz Falcone, Eliane, boa noite a todos vocês que estão aqui e que prestigiam esse momento. Então vamos conversar e vamos escrever um pouquinho e desenhar mais um pouco. Eu vou hoje mostrar para vocês todo o processo da hérnia de disco, porque eu sei que já falei tantas vezes, mas a hérnia de disco tem tantos detalhes que às vezes a gente se passa num detalhe e aquilo é importante para que a gente tenha um entendimento total do processo da hérnia de disco. Então eu vou repetir algumas coisas, outras serão novas para vocês e espero que vocês gostem do que vão ouvir hoje, que isso possa auxiliar nas mudanças que vocês têm que fazer e nas decisões que vocês têm que tomar hoje, para que a gente possa vencer a hérnia de disco. É necessário vencer essa sequela que está estragando a sociedade, está estragando a vida de todos nós. Vamos começar vendo o que é um disco intervertebral. Eu vou desenhar um retângulo aqui, mostrando como se a gente tivesse o disco intervertebral. Eu vou dar uns risquinhos aqui, achurar ele um pouco, com a ideia de que esse é um disco. E eu vou colocar aqui esse disco visto de lado e a gente encontra os processos transversos. O disco intervertebral, ele fica entre as vértebras, por isso que é chamado intervertebral, porque está entre as nossas vértebras. E ele está exatamente colocado aí, praticamente grudado, colado com a vértebra de cima e a vértebra de baixo. E existem inúmeras vértebras no nosso corpo, né? Nós temos lombares, torácicas, existem as vértebras cervicais e também as vértebras que são sacrais, que é lá embaixo no sacro. Esse desenho é um desenho didático, lógico que não tem a pureza de uma fotografia, mas já vai dar uma ideia para que a gente entenda o processo da hérnia de disco. Então, o disco intervertebral, ele está aqui. Dentro do disco a gente tem mais sal do que fora e o disco se sustenta, ele se alimenta e se nutre. O disco ele foi feito justamente para sustentar a nossa força. Não foi feito o disco como uma peça substituível. Por que será que o disco intervertebral não veio como uma peça substituível? Porque não era para estragar. Não é para ter isso que a gente tem hoje, que a gente estraga os discos intervertebrais. Era para ser tudo tão perfeito que nós não precisaríamos nos preocupar com o disco intervertebral. No entanto, com uma vida sedentária, uma vida sem movimento, do jeito que a gente vive, de qualquer jeito, comendo qualquer coisa, tomando pouca água, descansando quase nada, passa um dia inteiro trabalhando ou um dia inteiro parado, sempre nos abusos, né? Ou totalmente parado, ou se movimentando demais. Então essa nossa vida toda desregrada é uma vida que acaba nos levando ao problema mais difícil de todos, que é a hérnia de disco. Então somos sedentários, sim, somos pouco cuidadosos com a nossa saúde, sim, nós poderíamos cuidar melhor, sim, poderíamos, mas se nós soubéssemos como cuidar da nossa saúde. Então praticamente, ao mesmo tempo que nós somos os culpados por estarmos assim, nós somos também vítimas por estar assim. As duas coisas. Nós somos tanto culpado quanto vítima. E o que eu quero trazer para vocês é um conhecimento para vocês deixarem de ser vítima
e deixarem de ser esculpados. Nós vamos agora entender um pouco mais o processo dos discos intervertebrais. O disco está aqui e ele é nutrido, ele passa por nutrição. A nutrição do disco vem através de arteríolas, tem artérias aqui muito pequenas, venículas, veias muito pequenas e arteríolas que vão alimentar os ossos. Os ossos que nós temos aqui, eles são irrigados com corrente sanguínea, né? O sangue vem e ele também alimenta os ossos. Os ossos precisam dessa nutrição para poder sobreviver. As células ósseas, quem não sabe, o osso, ele é vivo, não é uma parte morta dentro do nosso corpo. Apesar de que depois que você morre, você continua, o osso continua existindo, é só a parte de cálcio do osso que continua existindo. Então, o nosso osso ele é intensamente irrigado por sangue, né? Tem sangue que entra no osso, mas o disco intervertebral não. Então, como é feita a nutrição do disco? Através de um processo em que o disco ele recebe uma pressão e essa pressão faz com que esse alimento acabe entrando para dentro do disco. E essa mesma pressão faz com que haja a troca do líquido interno do disco com o líquido de fora. Dentro do disco intervertebral é mais salgado do que fora. Então, obviamente, que existe uma atração maior para que os líquidos de fora entrem e supram o nosso disco intervertebral. Aqui existe uma espécie de gelatina e esse lugar chama-se núcleo pulposo, que isso fica parecido com aquele chiclete, o Babalu, não sei se vocês conhecem, mas ele é muito parecido com o Babalu. E essa parte aqui é o que eu mostrei aqui, é o disco, né? O disco se nutrindo. Quando vocês caminham, vamos botar aqui, ó, você está lá, você caminha. Quando você caminha, o corpo vai pressionar o disco. O corpo pressiona o disco, você sai caminhando, o disco é pressionado. Quando o disco é pressionado, os líquidos que estão dentro do disco tendem a sair. Quando você solta, os líquidos que estão fora do disco tendem a entrar. E esse processo de pressão, de movimentação, de contrair e soltar, contrair e soltar, contrair e soltar, esse processo faz com que o disco troque as substâncias, ele faça uma nutrição. Então você tem o disco pressionando e o disco soltando. Disco pressionando e o disco soltando. Então você tem uma nutrição do disco através de uma coisa chamada movimento. É o movimento que vai ajudar você a recuperar o seu disco, porque é assim que se nutre o disco. O que acontece é que, às vezes, você fica muito tempo parado. E muito tempo parado faz com que o disco fique muito tempo pressionado e o líquido de dentro do disco sai todo, não entrando mais novo líquido para dentro do disco. Assim ele se desidrata, ele perde força, perde nutrição e ele acaba rompendo, acaba rasgando esse disco, gerando uma hérnia. Uma herniação é quando você tem uma parte líquida que sai de dentro de um invólucro. E aí você hernia. Certo? Então assim é que você vai ter que começar a fazer movimentos a partir de hoje, porque o movimento é que vai trazer a saúde do seu disco. Só que você não fez isso por muito tempo. E quando a gente não faz esses movimentos, vai ocorrer o que a gente chama de herniação do disco. Vou colocar aqui, o disco ele passa por uma degeneração. Quem já ouviu falar aí sobre degeneração? A palavra degeneração, vocês já ouviram falar sobre degeneração? Toda vez que aparece escrito degeneração, estão falando sobre que você já não é mais jovem, você está numa idade mais avançada. Então, como você não é mais jovem, o seu corpo ele vai envelhecer, assim como a sua pele vai envelhecer, tudo vai envelhecer. Mas o fato do corpo se envelhecer não significa que você não possa ter saúde, né, nesse corpo. Eu vou desenhar aqui um disco agora,
que ele perdeu a força, perdeu a hidratação. Então aqui o desenho de um disco desidratado. Desidratou e ele ficou com menos hidratação. Nessa forma assim. O disco desidratado, ele perde o líquido que ele deveria ter. O núcleo pulposo, ele fica mais amplo, ele fica assim, mais espalhado. E você tem as partes que cuidam do disco, que são camadas bem fortes aqui, elas começam a ficar ressequidas. E quando essas camadas ficam ressequidas, elas podem romper, gerando uma série de problemas nos discos. Eu vou desenhar um outro disco aqui, mas esse saudável, porque às vezes acontece isso. Você está ali com o seu disco intervertebral saudável, mas um deles fica doente. E a pergunta é, por que esse aqui ficou doente e aquele lá não? Alguém sabe me responder por que um dos discos fica doente e o outro disco não fica? Se nós estamos degenerando, estamos passando por degeneração, não deveria todos os discos ficarem ruins? Por que só um ficou mais com menos hidratação? Por que só um desses discos perdeu os líquidos? Aqui, ó, mais saiu do que entrou. Aqui ele entra líquido e sai líquido, né? Você tem aqui uma troca. Por isso que ele fica saudável, porque existe a troca. Agora, nesse exemplo que eu fiz aqui, por que será que só esse aqui ficou abaixadinho e aquele lá não? Bem, aqui do lado nós temos musculatura, os músculos que fazem você se inclinar para a direita ou para a esquerda. Aqui também. O que acontece nesse caso é que você vai ter um espaço menor. Vocês concordam comigo que o espaço aqui é menor? E o espaço sendo menor, esse músculo aqui, ele vai ocupar esse espaço. E aí ele não pode ficar gordinho assim, né? Mas esse gordinho quer dizer que ele está fazendo força. Esse músculo, ele vai fazendo força, força, força e força, só puxando o disco para baixo. Por que esse disco ficou ruim e o outro não? Por que nos seus exames não aparecem todos os discos ruins e só esse que aparece ruim? É porque essa é a região que você não movia. A outra região você movimentava, então ela continua hidratada. Aquele disco que você parou de movimentar, esse disco, ele tem um problema. Porque parou de movimentar, deixou de se mover. E quando o disco deixa de se mover, ele perde líquido, fica desidratado. E ali se movia, aqui não. Isso pode acontecer por vários motivos. Pode acontecer porque tu dormiu numa posição estranha, fez uma viagem que ficou mal sentado no carro ou no ônibus ou até no avião. Você pode ter efeitos sobre as vértebras em momentos traumáticos. Você pode estar jogando um futebol lá e você leva um trompaço com alguém e isso faz rodar uma das vértebras e um tempo depois essa região fica travada e começa a dar hérnia de disco aqui. Isso comprovado, inclusive, que lutadores de jiu-jitsu têm hérnia de disco também. É que ninguém vai atrás de fazer manutenção no corpo. Todo mundo faz manutenção da máquina de lavar roupa, da máquina de costura, todo mundo faz manutenção no carro, mas ninguém faz manutenção no corpo. Não é assim? Vocês concordam comigo que a maioria de nós só pensa que manutenção tem que fazer na casa e acaba deixando o corpo sem manutenção? Quantos de vocês aqui fazem manutenção no corpo? Quantos? Então a gente vai agora ver o que ocorre quando o disco fica muito tempo assim, desidratado. Quando o disco fica muito tempo desidratado, começam a ocorrer algumas alterações ósseas também. Então, vou desenhar novamente aqui essa vértebra.
Aqui no meio nós vamos ter, então, o disco intervertebral, desidratado, baixinho. Aqui nós vamos ter outra vértebra. E aqui nós vamos ter o disco bom. Sempre bom ter um disco que está bem, né? E aí você pode entender que nem tudo está perdido. Você tem um disco que está bom. Por que que o disco ficou bom e o piorou? Aquele que piorou é o lugar onde não tem movimento. Então, depois de um tempo sem movimentar nos seus discos, depois de um tempo ele vai ressecando. E ele vai ressecando, até a hora que você faz um movimento e ele rompe. Esse disco ele se rompe. E ao romper, vaza um líquido de dentro desse disco. Vai sair um líquido de dentro dele e esse líquido não volta mais porque rompeu. Então ele fica cortado. Da mesma forma, se você fizer cirurgia, se você cortar, está cortado. Cortou, está cortado. Então pode ocorrer que esse disco ele comece a vazar para um lado ou para o outro. E aqui nós temos músculos que seguram essa estrutura. Quando você está assim, depois de um longo tempo, o corpo começa... Aqui eu vou mostrar para vocês, aqui tem um tecido, tá? Tem um tecido que reveste aqui, ó, por fora, que esse tecido ele mantém os ossos bem coladinhos um no outro, ó. Vou imaginar assim, ó, tem um tecido aqui como se fossem uns arames que mantém o osso bem no lugar dele. É como se fossem umas cordas que amarram. Esse tecido chama-se ligamento. E esse aqui é o ligamento longitudinal anterior. Só que quando ele chega nesse estágio aqui, o que aconteceu? Aconteceu isso aqui, ó. O ligamento está ali, né? Mas o seu disco diminuiu de tamanho. Então o ligamento ele fica abaulado, ele fica assim, ó. Fica sobrando um espaço. Então esse abaulamento do disco vai aparecer aqui, porque o disco agora, né, está aí abaulado, ó. Vai aparecer o disco aqui totalmente abaulado. E quando ele fica assim abaulado, no meio desse tecido aqui, começa a crescer ossinhos, porque tem espaço para crescer, aí crescem ossos. E aí você gera o bico de papagaio. E o bico de papagaio é mais perigoso do que a própria hérnia de disco. Mais perigoso, porque é um crescimento ósseo. E o crescimento ósseo é que vai cada vez mais chegar ao ponto de você ter aqui, ó, esse crescimento, quase que alcançando o outro. Se esse osso encostar no outro, aí o que vai acontecer? Vai juntar os dois ossos. Vai dar uma dor terrível isso aqui. E vai solidificar. E se solidificar aqui, não tem nem cirurgia para fazer, tá? E aí a gente chama de anquilose. Isso é uma anquilose, quando as duas vértebras colam uma na outra, se unem, só que é um processo muito dolorido, demais. Vocês já devem estar imaginando que vocês têm dor aí, imagina, vai estar muito dolorido. Mas, gente, isso aqui é o que nós temos que vencer, tá? Nós precisamos vencer a hérnia de disco. O que é vencer a hérnia de disco? É não deixar ela avançar. E como que você vai vencer a hérnia de disco? Praticando movimento. Quando você começa a movimentar seu corpo, como eu estou movimentando aqui, ó, começa a hidratar o disco. E o disco que desidrata é somente aquele que não se movimenta. Então você tem que colocar movimento no seu disco para que ele comece a se reidratar. Certo? Então você precisa reidratar os seus discos urgentemente.
Tá bem? Olha, isso é uma parte, isso é algo sobre o disco que é muito importante. Não falei aqui sobre o aspecto disco diretamente. Falei aqui sobre o aspecto de desidratação. Agora, o que acontece quando desidrata? Bom, acontece uma série de outras coisas. Uma série de outras coisas podem acontecer quando desidrata. Sim, você pode ter o seu disco visto de cima agora. Essa aqui é o corpo da vértebra. Essa aqui é a vértebra. Pelo menos isso aqui é um desenho, né? Desenho. Por aqui vai passar a medula espinhal. Essa aqui é a medula espinhal, ela passa aqui nesse triângulo. E aqui nós temos as facetas articulares, que se ligam à vértebra de cima. Aqui nós temos o disco. Então, o disco, quando ele vai degenerando, ele pode começar... O disco é cheio de anéis, que a gente chama de anéis fibrosos. É cheio de anéis. Então, esse aqui é um disco mais ou menos saudável, né? Ele está aí tranquilo na dele. Existem os ligamentos que estão aqui, ó. Existe um ligamento aqui que segura, aquele ligamento que eu falei. Existe um ligamento aqui e existe um ligamento aqui, que é o ligamento amarelo. Esses ligamentos têm que estar bons. E a gente deixa o ligamento bom com exercício, tá? Então, a partir dessa vértebra aqui, o que nós podemos ter em termos de hérnia de disco? Primeiro, que eu vou colocar aqui para vocês. O primeiro é abaulamento. O primeiro de todos é abaulamento. O que é um abaulamento? É quando o disco ele desanda, ele desaba. Então, ele fica abaulado, ele sai para os lados. Ele vai abaular. Então, esse é abaulamento. Você imagina um balão que você aperta e ele... Quando você aperta o balão, ele vai para os lados, assim. Então, isso é um abaulamento, tá bem? Ótimo. Entendido essa parte, vou colocar aqui abaulamento. Depois, nós temos a extrusão. O disco, quando ele está extrusão, a extrusão é quando o disco ele sai para um dos lados. Ele não necessariamente esteja abaulado, mas ele está extruso, ou seja, ele vai sair para um dos lados. A extrusão pode causar dor quando o disco toca a raiz nervosa que está passando por aqui. Então, tem uma raiz nervosa passando por aqui e ele toca. Aqui é mais difícil porque a raiz nervosa é um pouco mais para baixo, então ela não toca abaulamento, não dá tanta dor. Mas a extrusão já começa a dar dorzinhas estranhas aí. Mas a dor não dá ali onde o nervo está tocando. A dor vai dar lá no pé, vai dar no glúteo, vai dar atrás da perna, vai doer o joelho, vai doer a panturrilha, vai doer a patela, vai dar uma condromalácia. Você vai sentir dor no ombro, vai sentir dor no cotovelo, vai sentir formigamento nos pés ou nas mãos. É isso que você vai sentir quando começa nesse processo aqui de protusão. Então, essa é uma protusão. Então, vejam, o abaulamento, o disco sai por todos os lados. E aqui nós temos a protusão, que é quando o disco sai para um dos lados. Então, ele é protuso, ou ele vai para frente, ou ele vai para trás, ou vai para a direita, ou vai para a esquerda. Daí da protusão tem vários tipos. Depois, nós temos o disco herniado, o disco rompido. A gente chama de extruso. Nós vamos agora para extrusão. Então, o disco em extrusão é um disco que rompeu os anéis fibrosos, ele está para fora e ele está rompido. Então, o líquido começa a sair, está rompido aí. Então, esse aqui toca mais o nervo ainda, esse toca bem o nervo e dá muita dor. Muita dor isso aí. Depois nós vamos entender melhor esse processo. Então, esse aqui
ele é o extruso. E por fim, nós temos o último tipo, que é o sequestrado. O que é o disco sequestrado? Desenhei alto demais isso aqui, deixa eu baixar isso aqui. O disco sequestrado é quando ele vaza para o lado e ele migra ou para baixo ou para cima. Então é quando o disco realmente rompe e os líquidos que estão dentro dele extravasam tudo, saem tudo para fora. Aí o negócio complicou, né? Ó, aí você vai começar a tocar a medula, aí a medula já fica comprimida, mas aqui também pode tocar a medula, tá? Não quer dizer que aqui também não toque ou aqui. Mas aqui é o mais perigoso de todos, é quando ele fica assim, sequestrado, ele vaza, extravasa tudo aqui. Então, esse aqui é um sequestro. Tudo isso é hérnia de disco, tá? Tudo isso é hérnia de disco, tudo. Tudo isso é um processo que você pode sair de uma vértebra boa, de um processo bom, e aos pouquinhos você vai degenerando, vai abaulando, vai para a protusão, vai para a extrusão e vai para o secreto. Sabe por quê que a hérnia de disco é difícil da gente prever? Porque ela não dá dor. A hérnia de disco não dá dor nesses processos iniciais, nesses dois aqui. Então, quando aparece, você dá uma travada e você vai no médico fazer um exame e aí você descobre que tem. Senão, não traria problema, né? Você não sentiria dores. Certo? E é isso, gente. Básicas explicações aqui para vocês. Agora eu vou virar para responder as perguntinhas que vocês estão fazendo. Já vamos preparar aí para responder as perguntas. Então, eu passei todo o processo do disco aí para vocês. E vamos ver o que vocês têm para me perguntar. Boa noite, doutor. Tenho muita dor nas nádegas. E aí já é o início do processo da hérnia de disco. Já tem que tomar um cuidado. Celina já tem que começar a trabalhar movimento. Tenho problema em todos os L's e no S1. E Gislaine, você pode resolver isso. O fato de você ter uma degeneração discal não significa que não possa ser curada essa degeneração discal, tá? Meu laudo deu protusão discal posteriores a L4, L5, L5, S1. Aqui diz a itlemos, é isso? É tlemos. Vamos lá, gente, façam perguntas. A hérnia de disco na cervical pode causar tontura? Sim, vai causar tontura, dificuldade de visão, vai causar dificuldade auditiva, vai causar inclusive outras tensões mais fortes no seu rosto, vai causar dores que correm para o braço, formigamento nas mãos, tudo isso é da hérnia de disco cervical. Doutor, quando chega o último nível de sequestrado, tem como corrigir sem cirurgia? Tem sim. Você pode fazer com que o corpo reabsorva essa parte que vazou e aí você consegue retomar a sua vida. É incrível como isso acontece. Através do movimento, quando você começa a mover o seu corpo, a sua coluna, colocar em atividade, a hérnia de disco vai desaparecendo. Agora, depois que você faz a cirurgia, já fica mais difícil. Aí você vai ter que trabalhar só para viver sem dor. Vai ter que fazer exercícios constantemente para não ter mais dor. Dor nos pés é também, tá? Problemas da hérnia de disco. Quando dá nódulos, tem um que é o nódulo de Schorm, que não é tão preocupante, mas tem os modics, que os modics daí são os mais preocupantes. Para esses casos, o interessante é você marcar uma consulta comigo para saber qual caminho que você vai seguir. Doutor, consigo me livrar dessas dores sem cirurgia? Qual o melhor tratamento? Ótima pergunta. O melhor tratamento para a hérnia de disco tá aqui no meu livro, tá? Aqui no meu livro
como eliminar dor nas costas e vencer a hernia de disco. Você tem um capítulo aqui que fala sobre as 3 fases do tratamento da hernia de disco. Esse capítulo, ó, a terceira fase, vai falar detalhadamente sobre isso, sobre a cura e sobre você se livrar das dores. A dor, gente, hoje, ela é um sufoco para nós, quando a gente tem a dor. Mas quando a gente trata a dor como uma amiga, ou seja, alguém que está mostrando a dificuldade que a gente tem, a gente consegue, com a própria dor, inverter esse processo para nunca mais sentir a dor. Eu digo que a dor é a nossa amiga porque ela mostra em que lugar que está errado. E aí, como você pode adquirir o livro? Você toca no link do meu perfil e lá você vai adquirir o livro hoje. Se nós chegarmos a 50k, eu vou largar um cupom hoje para você ganhar 50% na aquisição do livro. Então, dedinho na tela aí para a gente ganhar a palavrinha de hoje, para você ter 50% de desconto para adquirir o livro. No livro tem todas essas explicações e mais. Tem 1 hora e 27 minutos de exercício para você. Tá? É uma aula com 1 hora e 27 minutos com exercícios. Que mais? Quiropraxia é bom? Quiropraxia faz bem, doutor? Se você busca a cura da hérnia de disco, você vai ter que fazer exercício. A quiropraxia vai poder ajustar uma vértebra para a direita, para a esquerda, no máximo. Mas você vai precisar fazer movimento. Por quê? A hérnia de disco ela se instalou pela falta de movimento. Como você vai agora agir? Você vai agir fazendo movimento. Tá? Você vai produzir movimento em todas as partes do seu corpo, para que você não tenha mais hérnia de disco. Mesmo que você já fez cirurgia em algum disco, tem os discos que você ainda tem eles livres. Então, esses discos ainda livres precisam ser trabalhados. Eu tenho espondilite anquilosante, tem cura? A espondilite anquilosante você pode, vamos dizer assim, empurrar com a barriga. Você pode retardar o processo, mas tem que começar logo o tratamento, porque se você não começa logo, a espondilite começa a avançar muito rápido. Então a gente tem que logo fazer movimento no corpo para que nenhuma parte do corpo fique parada, para que a espondilite não consiga se consolidar em qualquer lugar. Então, com o movimento, você vai tirando a espondilite, a possibilidade da espondilite se anquilosar. Anquilosar é quando junta todos os ossos, tudo numa coisa só, então a coluna fica numa coisa só. Então, o melhor a fazer é jogar a espondilite anquilosante o mais longe possível. O mais longe possível. Isso se faz com o movimento. Fui no ortopedista, estou com hernia de disco, está comprimindo o nervo das nádegas. Leia, eu acho que deve ser Leia ou Leia. Você vai fazer o quê? Você vai fazer exercício. Amanhã, às 7 horas e 10 minutos, tem uma live com exercícios. Para aqueles que não querem adquirir o meu livro, que acham que não é o momento e tudo mais, você pode vir amanhã às 7 horas e 10 minutos e praticar um exercício comigo. Todo dia eu pratico um exercício por dia, tá? Agora, aqueles que querem avançar no tratamento, querem praticar alguma coisa já, querem começar a botar movimento no corpo para impedir que essas hérnias cresçam, tá? Aqui nesse livro são 20 capítulos com 20 videoaulas e uma delas é com exercício. Então, uma aula de 1 hora e 27 minutos com exercício. Olha, o livro é digital, tá, gente? Por isso que vocês conseguem adquirir ele pelo link do perfil e recebe hoje mesmo. E já hoje começam a fazer a prática. Professor, quando eu tenho que deixar o meu pescoço ereto, começa a queimar muito a musculatura. Por quê? Marcão, porque justamente você está com o seu pescoço, ele já está numa postura desde criança, ele já é daquele jeito ali. Então, para mudar essa postura, quando você começa a fazer essa força aí, você começa a esticar, estender ligamentos e músculos e nervos que estavam acostumados a uma outra postura. Então, o que você tem que fazer? Primeiro, você vai trabalhar a liberação miofascial das escápulas, tá? Tornar suas escápulas mais soltas. Aí isso vai refletir no seu pescoço. Porque tem um detalhe, as pessoas dizem assim, eu quero relaxar meu pescoço.
Se o pescoço relaxasse, ele caía. Então o pescoço não pode relaxar. Ele tem que ter movimento constante. Eu sinto muita dor nas pernas e na coluna. Doutor, quando dá nódulo na coluna, tem que ver qual o nódulo. Se for um nódulo cancerígeno, é uma coisa. Agora, se for nódulo de Schorn, é movimento. Começar a se movimentar para tirar essas coisas daí. A dor no nervo da nádiga é o quê? Como resolver? A dor na nádiga é um desses nervos que está sendo comprimido, que corre aqui para trás e alimenta a nádiga. Então, quando ele começa a ficar comprimido, começa a dar uma contração nessa musculatura. O que você tem que fazer, então? Você tem que começar a fazer movimentos para que você consiga hidratar os discos da coluna e, então, o seu músculo da nádega vai soltar. Parece mágico, mas na verdade é muito mágico, porque o nosso corpo é mágico, né? Na verdade é isso. Boa noite, tenho muita dor no nervo ciático. É causado por hernia de disco? Sim, é causado por hernia de disco. Quando eu tento deixar o meu pescoço ereto, começa a queimar, já foi. Quiropraxia é bom, já foi, já foi. Quando o problema é crônico, 93 anos, ainda há esperança? Claro, enquanto você está vivo, você tem esperança. Senão não estaria vivo. Gente, estamos com 13, vai virar 14K agora. Se vocês querem um desconto de 50% para o livro, para adquirir o livro, vamos, dedinho na tela aí, vamos aumentar. Nós somos 267 pessoas, todo mundo batendo na tela agora, e nós chegamos a 50K rapidinho. Doutor, boa noite. Tenho muita dor, tenho artrose e me dói muito a nuca e a cabeça. Maria do Carmo, agora é a hora de você começar a fazer exercícios para o seu pescoço. Então, quem tem problemas no pescoço deve buscar esse aparelho aqui, ó. Esse aparelho aqui. Eu não estou vendendo esse aparelho, deixo bem claro. Eu estou mostrando que é bom. Vocês podem ter esse aparelho que ele é um tracionador inflável. Você vai colocar na sua cabeça, você vai ajustar ele direitinho aí, tá? Então, você que está aí com um problema no pescoço, está doendo o pescoço, você quer dar uma ajustada nele, vai ser 100%? Não, mas ele vai aliviar, e é o que você está precisando, aliviar sem precisar consumir medicamentos. Aí, parabéns para o pessoal que está adquirindo o livro. Parabéns, mas vai ser bem melhor se você esperar chegar aqui, ó, 50K, gente, bateu em 50K, tá? Se bateu em 50K, eu vou apresentar aqui um cupom de desconto para você. Doutor, boa noite. Tenho muita dor, artrose, dói muito. Aí a pergunta que apareceu tantos milhões de vezes, que eu já respondi, se a quiropraxia é boa. A quiropraxia é um pedacinho de tratamento. Então, se você fizer só isso, não vai resolver seu problema. Ele sempre vai voltar. Vamos lá, eu vou responder aquilo que tem interrogação no final. Quem tem nódulo ou cisto pode fazer exercícios? Não, então só pode como deve. Agora, qual o nódulo? É cisto de Becker? Se for cisto de Becker, pode. Se for, depende do tipo de cisto, né? Isso aqui tudo pergunta que eu já vi. 70 perguntas. Parabéns. Gente, vamos aumentar os likes? Só 19, vamos chegar a 50. Hoje é o seguinte, hoje nós vamos chegar aqui às 21h30 e aí eu vou começar a encerrar a live. Então vocês fiquem atentos, façam suas perguntas. Professor, fazer stiff na academia é lesível para a coluna? Sim. Marcão, stiff é o que mais lesiona a coluna, tá? Artrose do quadril, quando tá o osso com osso, tem jeito? Gislaine, se está nesse estágio, o melhor é você fazer uma consulta comigo, para eu avaliar os seus exames e verificar qual o caminho que você tem que seguir agora. Tenho hérnia, sinto muita dor na lateral da perna desde as nádegas. Boa noite. Doutor, minha mãe tem muita dor no quadril. O que é bom? Os exercícios do meu livro, tá? No livro tem exercícios que vão ajudar o seu quadril também. Basta uma prática diária daqueles exercícios que tem na página 36.
1 hora e 27 minutos de aula com exercícios. O livro é digital, você adquire agora. E assim que nós chegarmos a 50k, eu vou apresentar para vocês um cupom para hoje. Boa noite, doutor. Vou operar a coluna, estou com hernia de disco. Vou andar normal? E o seu médico? O que seu médico disse para você? Maria Silva, o que seu médico disse para você? Eu tenho muitas pessoas aqui que começaram a fazer os meus exercícios e cancelaram a cirurgia. Pessoas aqui que estão presentes aqui hoje, tá? Então, você tem que tomar essa decisão. E eu vou lhe dizer, a decisão sempre vai ser sua e a responsabilidade pelos resultados vão ser sempre seus. Você assina um documento dizendo que você é responsável, que você decidiu fazer a cirurgia. Pergunta para o seu médico se ele dá garantia para você de que vai dar tudo certo. O que é presença de vértebra de transição, lombo-sacra? Às vezes a vértebra de transição é uma vértebra que está colada no sacro. É uma coisa só, ela juntou. Então é uma vértebra de transição. Às vezes é uma vértebra nova, uma nova vértebra. Isso vem desde criança, você tem isso. Não aconteceu agora. E aí a dor que você está sentindo agora, só agora, por que será que só agora você sentiu a dor? Então tem outras coisas que estão produzindo a sua dor, que não está relacionada a essa vértebra de transição. Mas é bom fazer o estudo e ver qual é o posicionamento dela. O senhor atende online? Sim, Gislaine, atendo online. Vocês podem mandar uma mensagem no meu privado, com o número do WhatsApp e solicitar a consulta. Eu só estou respondendo perguntas que têm interrogação no final, tá, gente? E olha mais uma coisa importante. Quando você for mandar mensagem para mim, se você mandar uma mensagem com um coraçãozinho, tá? Isso é quase como fazer a gente olhar para uma mensagem, manda um coraçãozinho, e quando tem um monte de gente que quer tratamento. Então a gente perde um tempo enorme ali para olhar o coraçãozinho de vocês. Então se você vai mandar uma mensagem, escreva algumas coisas. Pode até mandar o coraçãozinho, mas escreva o que você quer com aquela mensagem. Qual a região que eu atendo? Anjo Novinho, eu atendo todas as regiões, até fora do país, porque é online, né? Então posso atender todas. Doutor, como devemos fazer para fazer uma consulta? Toca no link do meu perfil aqui, ó. Aqui nessa cabeça que tem aqui em cima, aí você vai numa outra bolinha que tem aqui, você entra ali e vai direto para o meu perfil. No meu perfil está escrito mensagem, lá você manda uma mensagem para mim, solicitando consulta. Aliás, deixa eu contar uma coisa para vocês sobre consulta, tá, gente? Isso, preste bem atenção, porque talvez você não saiba sobre isso. A consulta presencial, ela é assim, quando você vai no médico presencial, você marca a consulta e você vai lá no médico, certo? Aí você leva seus exames lá para o médico. Ou não, ou só entra lá e o médico solicita exame, depois tu volta, enfim. Quando você já tem os exames, chega para o médico. Você mostra os exames. Acabou. Numa consulta online é muito mais aprofundado do que isso. Porque a consulta com seu médico deve ser de 5, 10 ou 15 minutos. A consulta online, ela é de 1 hora. Então você vai ter mais tempo para aprender sobre o seu caso. Você, então, antes de chegar na consulta, a gente tem um processo, um procedimento. Alguns de vocês estão chegando aqui e mandam assim mensagem, manda mensagem na segunda querendo uma consulta para quarta, para quinta. Não é assim que funciona. Você primeiro vai ter que mandar seus exames, você vai ter que responder algumas perguntas principais, tá? E quando você chegar para a consulta, eu já vou conhecer o seu caso e eu vou conseguir atender você melhor. Ou seja, consulta online é muito melhor do que a presencial, vocês não fazem ideia. O senhor é ortopedista ou neuro? Nem ortopedista, nem neuro. Eu sou fisioterapeuta osteopata. Então, outra coisa. Qual o valor do seu livro? O meu livro custa menos do que uma sessão de fisioterapia, tá? Custa menos do que a minha consulta, com certeza. Então, você vai tocar no link do perfil aqui e vai nessa bolinha que vai aparecer de novo, vai entrar aqui, ó, nessa bolinha, depois vai para cá, nessa outra que vai aparecer, e aí você vai lá para o meu perfil.
Lá vai estar escrito assim, sabefisioterapia.com.br/livro. Lá você tem todas as informações sobre o livro, todas, inclusive um videozinho meu rapidinho que eu falo sobre isso. Só vou responder o que tiver ponto de interrogação no final, tá bem? Ponto de interrogação, por favor, gente. O ponto de interrogação no final é o que vai considerar pergunta. O resto eu vou desconsiderar, não vou mais responder, porque é muita coisa que está aparecendo aqui. Então, quem colocar interrogação no final, sim. De onde você é? Quero fazer uma consulta. Sou de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Se você mora aqui por perto, você pode vir fazer uma consulta ou você faz online mandando uma mensagem no meu privado. Ó, eu estou pulando um monte de coisa que vocês escreveram só porque não vem com interrogação. Tramadol basta para hérnia? O tramadol não é para curar hérnia. Não existe um medicamento que cure hérnia. Ele vai reduzir as dores do seu corpo, mas isso porque vai fazer você ser uma pessoa que sente menos. Ou seja, você vai ter menos habilidade em sentir. Mas para a hérnia só existe uma coisa: exercício, movimento. É isso que vai curar a sua hérnia de disco. Dor na escápula que não passa, e os exames de imagem nunca saem nada. Lu Menezes, tem um exercício com um cabo de vassoura que eu mostro aqui no meu perfil, lá nos outras redes, no YouTube, que é muito bom. E também aqui dentro do meu livro. Se você adquirir meu livro, você vai ter esse exercício para toda a vida. Vai estar lá, é gravado. Então você vai poder assistir aquela aula de 1 hora e 27 minutos e resolver esse seu problema de escápula. Outra maneira é marcar uma consulta e aí eu posso também ensinar você como fazer, olhando os seus exames que dizem que não aparece nada. Teve uma paciente ontem, ou anteontem, agora nem lembro direito, mas ela veio com dores e os médicos não achavam nada nos exames. Fizeram vários exames, eletromiografia, ressonância magnética, e nada aparecia de onde vinha a dor que ela estava sentindo. E aí ela veio para a consulta e eu fui lá e tirei a dor. Na verdade, o meu tratamento pouco importa o exame, porque o exame só diz o direcionamento do meu atendimento. Como ela não trouxe o exame, eu fui pelos meus conhecimentos mesmo. Tendinopatia nos 2 ombros, o que eu faço? Sinto muita dor. Você vai começar utilizando esse aparelho aqui, que é o tracionador cervical inflável. Você usa ele por todos os dias, vai usar 5, 10 minutos todos os dias, para você começar a diminuir essa tensão que vem do pescoço. Paramos em 30K, quer dizer que hoje não vai ter desconto para livro, né? Porque aí, ó, paramos nos 30K, vocês não estão avançando, quer dizer que vocês não querem o cupom. Se você quer o cupom de desconto para adquirir meu livro, e aí eu vou lançar a palavrinha, você tem que fazer chegar a 50K. Quando chegar em 50K, aí eu falo qual é a palavra que nós vamos colocar hoje. Doutor, aquele aparelho que estava no seu pescoço é para quê? É para fazer tração cervical, aumentar o espaço entre os discos, e isso traz um alívio muito bom para nós. Ana Célia, só vou responder perguntas que tenham interrogação. Como você não colocou interrogação no final, eu não vi como pergunta. Como faço para marcar consulta online? Toca nessa cabeça aqui, ó. Vai aparecer uma segunda cabeça aqui embaixo. Você toca de novo e ele vai lá para o perfil. Lá no perfil tem um botãozinho escrito mensagem. Você vai tocar na mensagem, vai mandar o seu número de DDD com o WhatsApp e o seu nome e vai escrever o que você quer. Quero uma consulta e o número do WhatsApp, tá? É assim que faz, Sônia. Faz laudo de incapacidade? É que eu não entendo que a hernia de disco seja incapacitante. Ela é incapacitante enquanto você está na crise. Então, nesse caso, eu não tenho como dar um laudo de uma coisa que eu mesmo não acredito. Gente, estou respondendo o que tem interrogação no final. Dor na coluna se assemelha à dor nos rins? Parecido. Quando tem dor nos rins, você vai pensar que é da coluna, e aí é dos rins. Pode acontecer. Por que sinto dores quando durmo na cama?
Porque você está deitada na cama. Se estivesse em outro lugar, tem umas pessoas aí dizendo que é porque o disco infla quando você está dormindo. Não, mentira. Se o disco inflasse quando você estava dormindo, você sentiria menos dor. Agora pense o seguinte, naquele período que você está deitada, dormindo, é um período que você não está se movendo. Então a falta de movimento começa a trazer para você essa sensação, essa falta de movimento traz também as dores junto. Por isso você tem que se movimentar. E é por isso que está sentindo dor enquanto você dorme. Você deita para dormir, mas o seu corpo ele não está preparado para esse sono tranquilo, tá? E nós chegamos aqui nos 50k, gente? Vamos chegar? 20 minutos de descanso, que posição dos braços deve ficar? Ao longo do corpo, porque se você colocar para cima vai doer. Dramadol é asteroidal, não sei, não faço ideia, Luciana. Olha a bula vai mostrar. Só respondo perguntas com interrogação no final. Esse aparelho que estava no pescoço, já falei a finalidade, né? Só pergunta com interrogação no final, senão não você. Sol, caminhada com uma corrida leve é bom para hernia de disco, pico de papagaio e artrose? Sim, mas dependendo do momento e o estágio em que você está, você vai sentir como que muito maior a compressão dos discos. Por isso, você tem que fazer um conjunto de exercícios que liberem a sua coluna para poder fazer a caminhada. Tá? É isso que está aqui nesse livro. Os exercícios que você tem que fazer para eliminar a dor e vencer a hernia de disco. Você só precisa tocar no link do perfil e daqui a pouquinho eu vou lançar a palavra que vai ser o cupom de desconto para quem quer adquirir o livro. Mas tem que chegar em 50k. Então nós estamos em 348 pessoas. Se nós queremos adquirir o livro, ter um 50% de desconto, né? Tem que tocar lá em cima. Ó, o pessoal perguntando aqui sobre o túnel do carpo, se tem cura, mas eu não vou responder porque não tem interrogação no final. Boa noite, fiz uma ressonância da coluna, acusou 8 hérnias e não posso ficar agachado por 2 minutos. Sebastião, hora de tratar, né? E como que você vai tratar? Tem algumas formas para você tratar. Você seria legítimo caso para entrar no desafio de 360. São 360 dias tratando o seu disco, a sua hernia de disco. Mas esse desafio agora está encerrada a inscrição, então tem que esperar um pouquinho. Outra coisa que você poderia fazer é o desafio de 21 dias, que também está com as portas fechadas nesse momento. O único que você pode fazer agora e já começar para aliviar essas dores nas costas é adquirir o livro. Tá? E o livro você adquire tocando aqui no link do meu perfil, tocando na cabecinha que vai aparecer aqui, você vai lá para o meu perfil e lá você pode mandar uma mensagem para mim dizendo que você quer adquirir o livro, manda seu DDD, né, seu WhatsApp, você pode tocar no link do próprio livro e adquirir ele hoje. Daqui a pouquinho eu vou lançar para vocês, quando chegar em 50k, está quase lá, chegando em 50k eu vou lançar o cupom de desconto para você. Eu fiz uma cirurgia há 6 meses, mas sinto dor deitada. Quando mexo, é normal? Então, Ivani, não deveria ser normal, mas o seu médico não avisou sobre isso, não é mesmo? Ele não lhe falou que a maioria das vezes acontece isso, que você vai sentir mais dor do que sentia antes. Por isso não se deve fazer. Agora você fez. E agora que você fez, você vai ter que fazer o resto da sua vida exercício, um movimento. Então, se você quer fazer um movimento e um exercício que vai fazer bem para a sua coluna, você adquire meu livro hoje, tá? Assim que nós chegarmos em 50k, eu vou entregar para vocês um cupom de desconto de 50% para você, Ivani, comprar e poder fazer os exercícios. Você adquire meu livro e vai fazer o exercício. Você precisa, daqui para frente não tem escolha. Eu sei, é triste isso. Diziam que você ia fazer a cirurgia e ia ficar tudo bem
e não ia sentir mais nada. É fácil falar antes, quero ver depois, né? E quem é que fica responsável por isso? É você. Você assinou o documento que estava tudo bem. Ângela Reis, tenho hérnia, coluna torácica, as dores não passam. Você quer que elas passem sozinha? Como que você quer que a dor passe, que ela desapareça? Tomando medicamento? É dessa forma? Fazendo cirurgia? É dessa forma que você quer melhorar? Pois então eu vou lhe dar uma má notícia. A única maneira de melhorar suas dores está no movimento. Os movimentos que eu ensino dentro desse meu livro. E daqui a pouquinho vão bater 50k e você vai receber um cupom para você adquirir o livro com 50% de desconto. No livro você vai ter 20 capítulos muito importantes para você ler e entender a hernia de disco. E também terá um desses capítulos que tem 1h27 com exercícios. Ivani, doutor, desde ontem, depois do exercício, meu braço voltou a doer, o direito. Vocês lembram qual foi o exercício que tirou a dor do teu braço? Era um que a gente movimentava assim, né? Movimentava nesse sentido para frente, assim. Nesse movimento. E depois tem aquele do pano. Lembra aquele do pano também? Que ajuda muito o exercício com o pano. Esse tipo de exercício que você vai fazer. Isso significa, Ivani, que você ainda está com fraqueza muscular nessa parte dos ombros. Tem que trabalhar bastante aquele cabo de vassoura, você nesse momento vai evitar as flexões e essas coisas assim. Doutor, cortisol baixo tem cura? De cortisol eu não conheço. Sem interrogação, eu não respondo a pergunta. Onde compro esse tracionador cervical? É na internet. Doutor, a hernia de disco tem cura ou somente tratamento? Olha que pergunta interessante. Se a hernia de disco tem cura ou somente tratamento? Por que o tratamento não seria para curar? Por que o tratamento não curaria? Se é tratamento, né? Se eu trato uma úlcera na barriga, não seria para não ter mais a úlcera? Se eu trato uma ferida na mão, não seria para desaparecer a ferida? Então, sim, a hernia de disco tem cura. E como que você vai curar? Você vai curar com 360 dias trabalhando a sua coluna. Também você pode aliviar as suas dores adquirindo o meu livro, que daqui a pouquinho vai bater 50k e eu vou entregar para vocês um cupom para você poder adquirir o livro com 50% de desconto. Ficou bem explicado, Estefânia, sobre este seu problema? Doutor, tenho discopatia, posso fazer agachamento moderado? O médico dizem que sim, outros que não. Pensa só, eu quero perguntar para você, Adriana, e todos que estão aqui. Quando você vai no banheiro e senta no vaso, você não está se agachando? Quando você levanta da sua cama ou quando você senta nela, você não está se agachando? Quando você senta na cadeira para almoçar ou tomar o café da manhã ou fazer um lanche, não está se agachando? Se você sentar numa rede, não vai estar se agachando? Se você vai pegar alguma coisa no chão, não vai estar se agachando? Então, de que forma que não se agachar vai mudar alguma coisa em relação à sua hernia de disco? De que forma? É necessário que você fortaleça o corpo para poder agachar. E isso está aqui, nesse livro. Como eliminar a dor nas costas e vencer a hernia de disco. 20 capítulos com 20 videoaulas e uma delas de 1h27. O livro é digital, você adquire ele hoje e hoje você recebe em sua casa. Bateu os 50k, olha aí, que beleza, maravilha. É agora mesmo que eu vou falar a palavra, preparem aí, a palavra de hoje é... Preparem aí, ó, para escrever a palavrinha aí para não esquecer. A palavra de hoje é... vencer. E vencer é com C. Não me venham colocar vencer com S. Vocês estão danados, hein? Doutor, tenho um bico de papagaio na cervical. Sinto dor em todo o corpo. O que posso fazer? Você pode adquirir meu livro
que agora com 50% de desconto no cupom VENCER, você pode adquirir ele e começar a fazer o exercício para vencer essa hérnia e essas dores que vocês têm. Por que eu digo vencer? Vencer, eu digo que é o seguinte: nada que você faça 1 ou 2 vezes por semana vai resolver a hernia de disco, porque ela está todo dia avançando, ele é um processo degenerativo. Você tem que trabalhar para vencer esse processo degenerativo. Por isso que é vencer. Por isso que não é só assim, faça um tratamento simples. Não é um tratamento simples, é um tratamento com tempo, com dedicação. Você tem que vencer a hernia de disco. Tá acabando a bateria aqui, hoje tá tudo acabando, a live tá acabando, tá todo mundo aí, bem tranquilo. Deixa eu botar um carregador aqui que se eu consigo. Gostaria de comprar o livro, mas não sei mexer com QR Code. Faz o seguinte, Climara, manda uma mensagem no privado, o pessoal entra em contato contigo. E aí, quem sabe você procura alguém perto da sua casa que possa lhe ajudar também. E essas coisas assim. Mas nem tudo é QR Code, tá? Nem tudo é QR Code. Vamos ver o que mais. O que mais que vocês me escreveram aqui? Com doutor, medicamento polia tem conhecimento? Não sei nem o que é. Vou até escrever aqui. Vou procurar saber. Medicamento Prolia. Medicamento Prolia. Ah, para osteoporose? É para osteoporose, não para hernia de disco. Eu só pego o benefício se eu pagar INSS, não sei. Coisas de jurídicas não são comigo. Isso aí, gente, a palavra é vencer. Ando de carro, a minha coluna lombar dói, irradia para o lado direito. Pode ser hérnia? Pode, claro. Claro que pode ser hérnia. E pode também ser uma dor lombar. A forma de resolver isso é praticando o movimento. Ou você vem a 7 horas e 10 minutos e faz um exercício por dia, ou você adquire meu livro e você pode, através do meu livro, fazer 1 hora e 27 minutos por dia. Hoje eu não vou me demorar muito aqui, vocês estão de brincadeira, né? Então quem quer adquirir o livro, já vai logo lá adquire logo. Doutor, qual o melhor exercício para o desvio de coluna? Tenho há muito tempo. Começando a fazer os exercícios que tem no livro, você vai alinhar a sua coluna. É bem importante a sua pergunta. Doutor, estou começando a ter tontura mais forte. Pode ser da hernia de disco? Pode ser também da falta de movimento que você tem. Então, você tem que começar a colocar movimento no seu corpo, no seu dia. Nódulo de Schorm não vai produzir dor, né? Você se assusta que você tem um nódulo de Schorm. O que vai ser mais perigoso é a hernia de disco. E aí, vamos seguindo. Espondilolistese, grau 1. Pode virar hérnia de disco? A academia fazendo certinho pode voltar normal? Vamos botar aqui. Se você tem uma espondilolistese, se ela pode gerar uma hernia de disco. É que, na verdade, o disco ficou fraco e a sua postura ficou ruim e você começou a ter uma espondilolistese. Então, o que você tem que fazer? Fazer movimentos, fazer exercícios. O do livro são muito bons. Vencer é a palavra que a gente vai usar como cupom.
Doutor, hérnia no pescoço, lado esquerdo, pode causar zumbido? Sim, vai causar zumbido, isso aí. Só tenho direito ao benefício, não respondo perguntas de advocacia. Boa noite, sinto uma dormência na sola dos pés, parece que estou pisando em falso. Pode ser. Você está com encurtamento muscular causado pela inervação, está sendo atritada nos discos. Você precisa urgente de exercício. Você precisa urgente começar o exercício que eu mostro aqui nesse livro. Mas quando eu falo urgente, talvez você não leve a sério. E aí você talvez ache que isso é uma besteira, não compre o livro. E daqui a alguns meses você descubra que não tem mais o que fazer. Aí você virá aqui, vai me pedir ajuda. E como que eu vou lhe ajudar? Se já hoje eu estou lhe ajudando e você está pegando a minha ajuda hoje? Você está indo atrás do que eu estou mostrando? Eu tenho todos os dias às 7 horas e 10 minutos, você tem vindo assistir essa aula para fazer exercício? Ah, não, é a primeira vez que eu estou aqui e tal, tudo bem. Mas tem gente que chega pela primeira vez e já adquire o livro. Adquire o livro e já sai fazendo exercício. Por que você tem medo de começar o exercício que vai ajudar a melhorar da coluna? Conta para mim. O que lhe impede de adquirir o livro? O que impede você de adquirir o livro? O pessoal que está mandando perguntas sem interrogação, eu não respondo. Tá bem? É porque é muita pergunta e eu fico olhando e às vezes é só um comentário. Então a gente vai identificar. Aquilo que tem interrogação no final é pergunta, o que não tem interrogação no final é só um comentário. Tá? E a mesma coisa assim, se vocês vão mandar mensagem para mim, mandem escrito o que vocês querem. Às vezes você manda assim, quero ajuda. Para mim, quero ajuda. Poxa, tem um monte de gente no mundo pedindo ajuda. Mas como que você quer ajuda? Quer ajuda em quê? Você quer uma consulta? Você quer adquirir o livro? Você quer fazer o desafio de 21 dias? Quer fazer o desafio de 360? Qual ajuda que você quer? São as formas que eu tenho para ajudar vocês, que eu estou preparado para ajudar vocês. Tá? Doutor, eu tenho fibromialgia, sinto dor em todo o corpo. Parece até uma virose. O que eu posso fazer? Cristiana, você adquire o livro hoje, com a palavra vencer no cupom, pratica os exercícios desse livro e as suas dores vão reduzir. E eu garanto que vão reduzir. Mas é interessante como vocês confiam mais num remédio do que numa pessoa. Hoje o médico deu laudo, incapacidade definitiva melhorou na ressonância. Quanto custa o livro? Ó, você vai tocar nessa cabeça aqui em cima, tá vendo? Aí vai aparecer uma segunda cabeça aqui embaixo. Aí você toca nessa segunda cabeça, vai lá para o meu perfil. Lá no meu perfil, você vai encontrar um link escrito sabefisioterapia.com.br/livro. Todas as informações estão lá. Aí você, mas por que você não me diz quanto custa? É porque hoje eu dei um desconto de 50%, eu não sei quanto fica com o desconto de 50%. Então você vai ter que ir lá, colocar o desconto lá e ver quanto fica. Mas vai ser menos que uma consulta fisioterapêutica. Aliás, por falar nisso, de que cidade você é e quanto custa uma fisioterapia na sua cidade? Rosilda, tudo bem, tranquilo. Tem 5 meses que tive dengue, misericórdia, sinto dores em todo lugar do corpo ainda. O que posso fazer? Bastante água e praticar exercício. Fisioterapia resolve alguma coisa mesmo? Não sei a dos outros. Mas aqui está nesse livro aqui, comprovadamente sim que resolve. Porque quem adquire o livro vai para dentro de um grupo de WhatsApp também. E as pessoas comentam lá no grupo de WhatsApp o quanto tem melhorado depois que adquiriram o livro. Se eu fosse você, eu adquiria o livro também e entrava nessa turma que está melhorando. É que vocês confundem fisioterapia com choquinho, né?
Choquinho é tipo a preguiça do fisioterapeuta. Não... Aqui a Valmira diz que custa menos que uma noitada no barzinho. É isso aí. E depois, a noitada no barzinho você só gasta, não tem nada em troca. E no livro você vai melhorar suas condições físicas para trabalhar e ganhar mais dinheiro. Você está nervoso hoje? Sabe que não. Mas eu trabalhei bastante hoje. Bastantinho, bastantinho. Misericórdia, doutor. Muitas dores. Como fazer exercícios? Não aqueles de academia, né? Vocês pensam... Pergunto para vocês, vocês acreditam mesmo que a academia cura? Será que o exercício da academia é feito para curar hérnia de disco? Doutor, hérnia de disco extrusa, será que é necessário fazer cirurgia? Olha o que eu vou falar para você, user. Não sei o seu nome, mas vou dizer isso para você. Se nada você fizer, nada, o seu caminho é cirurgia. Infelizmente, ou se der errado a cirurgia, cadeira de rodas. Se demorar demais, cadeira de rodas. Se você não faz nada, cadeira de rodas, travado. Agora, se você fizer alguma coisa, buscar fazer exercício, começar a fazer movimento, aí é diferente. Então não adianta você dizer assim, eu não vou fazer cirurgia e ficar se entupindo de medicamento. Isso não é solução. Não é solução. Não vai resolver. O que resolve? Você fazer exercício todos os dias. Aqui no livro tem 1h e 27 minutos de exercícios para você fazer. Tá bem? E a palavra de hoje é vencer. Se você quer adquirir o livro com 50% de desconto. Quem tem hernia de disco e bico de papagaio pode fazer musculação? Excelente pergunta, Helen Tanaka. Excelente pergunta, sabe por quê? Porque a maioria das dúvidas das pessoas estão nesse caminho. Por que você faria musculação? Com qual objetivo você faria a musculação, Ellen? Faço essa pergunta para a gente aprofundar o assunto. Como faço para conseguir o livro? Simples, você toca aqui nessa bolinha, aí vai ter uma segunda bolinha que aparece aqui embaixo, toca de novo. Daí você vai lá para o meu perfil. Lá no meu perfil você pode me mandar uma mensagem com o número do seu WhatsApp e DDD pedindo quero o livro. Aí minha equipe vai entrar em contato com você no WhatsApp e você adquire o livro. Se você quer adquirir mais rapidamente, você toca aqui nessa cabeça aí, vai aparecer uma segunda cabeça, aí você toca de novo. Vai para o link do meu perfil. Lá no meu perfil está escrito sabefisioterapia.com.br/livro. Quanto as dores passam, estamos curados da hérnia? Não. Quando a dor passa, você simplesmente não tem mais dor na hérnia. Mas é só isso. Deixa eu ver se eu tenho um desenho aqui que vai te mostrar bem isso. Esse ponto importante. Ontem eu fiz esse desenho. O estágio de dor é esse aqui, Depois tem o estágio de recuperação e o estágio de resistência. Então você, nesse livro, inclusive, fala sobre isso, tá? São 4 capítulos falando sobre o tratamento da hérnia de disco. 4 capítulos. Então você pode entrar lá e você pode conseguir isso. Tá? Então, assim, se você quer adquirir o livro com 50% de desconto, pagando em 5 vezes, toca lá no link lá em cima, vai você mesmo olhar. Academia não ajuda, doutor? Não, a academia pode piorar a sua hérnia de disco. Academia não é tratamento. Academia é para você fazer músculo, força, mas não vai tratar a hérnia. Sem interrogação, eu não respondo a pergunta. Daniel Marques. Doutor, o disco vertebral pode se regenerar? Pode. Pode se regenerar, como pode piorar também. Por isso que tem que fazer movimento. E ele só piorou porque você tem uma parte do seu corpo que travou
não movimentou mais, você não percebeu, o corpo continua fazendo as coisas, sabe? Mas aí aquela parte fica secando, porque falta movimento. Então a gente precisa colocar movimento em todo o corpo, e assim a gente regenera. Fazer academia é bom para a hernia de disco da cervical? Paulo Mose deve responder sobre isso, que ele é um halterofilista, faz academia há muito tempo, e como que não curou a hernia de disco cervical? Porque a academia não é tratamento para hernia de disco. Aliás, ele nem sabia que tinha hernia de disco. Foi para a faca. No livro fala sobre cervical, no livro fala sobre a coluna inteira, sobre toda a coluna. E os exercícios são para toda a coluna. Às vezes você quer uma coisa assim, ó. Você quer fazer assim, né? E puxar assim. Aliás, eu vou falar para vocês, quando nós chegarmos aqui, ó, em 70K. Quando nós chegarmos em 70K, eu vou mostrar um exercício que você não deve fazer para cervical. Mas a gente tem que chegar em 70K. Doutor, o que é degeneração discal? A degeneração discal é o disco envelhecendo. Assim como o rosto pode ter rugas, o disco vai enrugando também, né? Ele vai envelhecendo. Por que ele envelhece? Porque você não faz movimento com ele. Quando você começa a movimentar o seu corpo, ele volta à vida. Então, quando acontece isso, né, você enruga. Só respondo o que tiver interrogação. Nervo ciático estava no hospital, o que faço? Você precisa fazer movimentos para o nervo ciático. Hoje pela manhã, às 7 horas e 10 minutos, eu mostrei um exercício para o nervo ciático. E se nós chegarmos em 100K, eu mostro o exercício para o nervo ciático também. Mas aí tem que chegar em 100K. Será que a gente tem dedo suficiente para tocar aí e bater em 100K? Parabéns, você que adquiriu o livro. Agora você vai receber um e-mail. Você vai lá nesse e-mail, tem acesso ao livro, você já pode baixar na página 36 para você começar a fazer exercício. Vocês não sabem o quanto eu trabalho, né? Vocês querem que eu venha aqui sempre sorrir para vocês, né? Muito bom. Pilates é bom? Para que o Pilates é bom? Por que você faria Pilates? Qual o seu objetivo? Vou colocar da seguinte maneira. Amanhã eu vou falar sobre isso, tá? Uma pessoa que está livre da dor, não sente dor nenhuma, ela pode fazer o que ela quiser. Uma pessoa assim pode fazer o que quiser. Aí, parabéns, pessoal que adquiriu o livro. Agora, uma pessoa que tem dor, ela não pode fazer o que quiser. Então, o Pilates está nessa parte aqui, ó. Aqui está Pilates. Quando você é livre da dor, você vai para Pilates. Você vai fazer musculação, vai fazer ciclismo, vai jogar futebol, vai fazer o que quiser. Mas quando você está doente, você tem que fazer um exercício mais leve, que é só para curar a dor. Depois que curou a dor, você tem que fazer uma recuperação. Depois que recuperou, você tem que tornar forte e resistente o corpo. Aí sim, você vai para o Pilates. Aí eu digo, vai para o Pilates. Mas antes de curar a hérnia, é perigoso. Aí, Drica, eu quero ver mesmo. Quero ver se tem dedo suficiente para chegar em 70K. E aí eu vou mostrar um exercício que não pode fazer para o pescoço. Quero ver, Drica, se tem dedo suficiente. Não colocou interrogação no final da frase, eu não respondo. Tenho fibromialgia, qual o exercício melhor? Gente, isso é por que eu falo assim? Porque, assim, ó, eu vou respeitar quem botou a interrogação, certo? Senão as pessoas só escrevem assim, hoje eu estou muito bem, hoje eu fui tomar café, e a pessoa, é só um comentário, eu quero responder perguntas.
Qual o melhor exercício para fibromialgia? Tá aqui, ó. Muita gente está se beneficiando com os exercícios que estão nesse livro para fibromialgia também. Também. Isso aí, Drica. Dedo na tela. Quero ver. 63,5. Tá fraquinho ainda. Tá fraquinho. Doutor, caminhada é um bom exercício? Vai melhorar a circulação sanguínea, o retorno venoso, vai ajudar você bastante, mas não vai curar a hernia de disco. Para a cura da hernia de disco, tem exercícios específicos que você deve fazer. Onde comprar o livro? Para comprar o livro ou saber o valor, você vai tocar aqui em cima, nessa cabeça aqui, ó, que tem aí, e aí você vai aparecer uma segunda cabeça, você toca de novo. Isso vai levar você pro meu perfil. E lá no meu perfil, você vai ter uma frasezinha escrita bem embaixo, um pouco em cima da palavra telefone, vai estar escrito sabefisioterapia.com.br/livro, que dá direto na página de aquisição. Hoje, com desconto, você vai usar 50% de desconto no cupom VENCER. Ok? Certo, Lindy? Boa noite. Tenho dor osso do fêmur, perna esquerda. O que pode ser? Diversas coisas, Cristine. E você já fez exames? Algum exame no seu quadril para ver o que tem no fêmur? Porque eu falo isso, porque ali é uma coisa preocupante, a gente precisa saber, tá? Doutor, tem um desvio na cervical e na lombar, e o nervo ciático dói, o que fazer? Você vai no link do meu perfil, você adquire esse livro. Ó, toca aqui na minha cabeça, daí vai aparecer uma segunda cabeça, você toca de novo, e aí você vai para o meu perfil. Lá no meu perfil, um pouquinho acima da palavra telefone, você vai encontrar sabefisioterapia.com.br/livro. Você adquire o livro, tem aqui 20 capítulos com 20 videoaulas, e uma dessas 20 videoaulas tem 1 hora e 27 minutos com exercícios. É um livro digital, você adquire, o pessoal que adquiriu já hoje, já está lá, o livro já chega no e-mail, já pode começar a ler. E é na página 36 que você vai encontrar o exercício. Segunda-feira vou no neurocirurgião para fazer um bloqueio de hérnia e estou com dores crônicas, meses sentindo dor sem parar. Karina, há quanto tempo que você está? 6 meses, com dor, 3 meses com dores. Bom, o bloqueio vai resolver isso por um tempo e depois você vai começar a sentir de novo o problema. O que eu sugiro para você? Adquire o meu livro, começa a fazer o exercício com ou sem o bloqueio. Depois que você fizer o bloqueio, faz o exercício do livro. Aí você vai melhorar para sempre. Porque do jeito que está aí, você só vai camuflar o seu problema. Só vai camuflar. Eu vi isso muito, pacientes meus que fizeram lá o bloqueio, passaram os dias bem, mas quando voltou... Estou com ALIF e artrose. Dia 25 tem algum exercício para fazer até lá? Eu não entendi direito, né? ALIF e artrose com a artrodese. Estou com... Tem que explicar melhor, né? Senão eu não vou conseguir te ajudar. Quase caiu da cama hoje. Quase se estafelou no chão. Viu? Isso é um comentário, viu? É que não tinha mais pergunta, daí eu li. Doutor, eu sinto muita dor já há anos. Parece incrível, né? Você está aí com dor há anos, o ortopedista, você vai no ortopedista do SUS, ele não te ajuda, e você fica gastando a sua vida. Não é dinheiro mais que você gasta a vida. O tempo que você está gastando indo em coisas que não vão resolver seu problema, você está gastando em vida. Tempo de vida. Tempo de vida com dor, quando você poderia estar curando isso. A artrose tem alguma associação com fibromialgia? Eu acredito que a fibromialgia tem associação com a artrose. Repito, eu só respondo perguntas com interrogação no final.
Chegamos a 70K. Vamos ver agora um exercício que você não deve fazer para o seu pescoço, que esse exercício aumenta a dor e vai aumentar a hérnia também. Valmira conseguiu. Muita dor L5, S1, uma hérnia. Qual o melhor tratamento? E aí, quem quer ver um exercício? Quem quer ver um exercício que não deve ser feito? Quem quer conhecer? É isso aí, Drica. Vamos lá. Vamos para os 100 mil. Eu não sei. Eu acho que hoje nós não vamos conseguir chegar nos 100 mil. Se chegar nos 100 mil, eu vou entregar um exercício aqui para vocês descansarem bem hoje. Mas se não chegar, né? Então, pasmem. Vai aí o exercício que você não deveria fazer. E, olha, parece incrível. Mas todo mundo faz esse exercício. Todo mundo faz. Depois que eu aprendi que era esse que estava causando problema para mim, eu parei de fazer esse exercício. É assim, você está lá, parado em casa, tá no celular, e você começou a sentir um desconforto aqui no pescoço, né? Aí você pensa assim, não, eu vou alongar. Olha o que você faz. Você põe a mão assim e faz isso. Quando você faz esse movimento, você está esticando o nervo. E quando você estica o nervo, ele fica irritado. E se o nervo fica irritado, ele contrai mais o músculo. E se o músculo contrai mais, ele vai doer mais. Então, tanto para um lado como para o outro, esse exercício não deve ser feito. Não faça esse exercício. Você vai fazer um diferente. Quem quer conhecer o exercício diferente? Quem quer conhecer o exercício que você vai fazer no lugar desse de puxar o pescoço? A melhor posição para dormir. A melhor posição para dormir é aquela que você se sente mais confortável. Mas se você não está conseguindo dormir mais confortável, você tem que praticar os exercícios do livro. Aliás, parabéns ao pessoal que adquiriu o livro hoje. Está indo para casa aí, né? Já vai receber em casa. Ok, eu vou mostrar o exercício que é certo para a sua cabeça depois que chegar em 100K. Não chegou em 100K ainda, gente? Como é que eu vou mostrar exercício? Vamos lá. Mostrei o que não deve fazer. O que não deve fazer para a sua cervical? Puxar assim. Porque abre a vértebra aqui, ó. Ele vai abrir. Não é assim que você vai fazer. É melhor, então, você comprar o tracionador inflável do que fazer esse movimento. Quando chegarmos em 100K, eu vou mostrar o exercício para vocês que você deve fazer no lugar de puxar o pescoço. Tenho 6 hérnias, tenho que fazer cirurgia? Joselita, não é a quantidade de hérnias que vai definir a cirurgia, mas o seu estado. Se você estiver defecando sem querer, não tem controle fecal e não tem controle urinário, pode ser que você deva ir para uma cirurgia, mas ainda não é certo. Um estudo feito dedicadamente cientificamente comprovou que 95% das hérnias de disco não são cirúrgicas. Então, Gislaine, eu vou fazer os 2. Agora vocês vão ter 2 bônus. Um exercício para pescoço e um para nervo ciático. 2 em 1. Aumentou o prêmio. Será que aumentando o prêmio a gente consegue chegar em 100K? Me ajuda com alguma dica. Joelma, a melhor de todas. Aqui, ó. Você adquire o livro agora. Recebe ele hoje na sua casa e já começa a fazer exercício. Ah, mas eu não queria gastar nem um dinheirinho. Então faz o seguinte, amanhã às 7 horas e 10 minutos, você vem, o TikTok vai te chamar. Tu já tá me seguindo? Quem quer me seguir, ó, toca nessa cabeça aqui em cima, e embaixo vai aparecer seguir. Aí você toca aqui nessa cabeça aqui, ó, já vai aparecer um botão vermelho seguir. Me segue aí. Amanhã de manhã, às 7 horas e 10 minutos, você vai ser chamada para participar da minha live de exercícios. Essa é a melhor dica que eu posso lhe dar. O livro custa menos que uma consulta de fisioterapia. Menos que uma aula de piano.
muito menos que uma aula de piano, menos que uma aula de violão, menos que uma, como é que é? Uma saída para o bar, né? Minha hérnia de disco estourou e desceu para o nervo ciático. Tive que fazer cirurgia de emergência. E aí agora, Valdete, você precisa de exercícios para reconstituir o seu corpo para que não apareça outra hérnia de disco. Então você não vai parar por aí. Você vai fazer exercícios para se recuperar dessas tragédias. É o que eu digo, eu estou aqui assim, ó, estou aqui falando para vocês, estou explicando. Eu estou aqui, um dia eu parei para fazer esse livro. Um dia eu parei para escrever ele. E agora eu estou trazendo ele aqui para vocês com um formato ótimo para você adquirir e já começar a praticar exercícios. Hoje eu poderia estar, deixa eu ver, hoje é quinta-feira, eu podia estar passeando, eu podia estar fazendo tanta coisa hoje. Podia até estar estudando, mas eu não estou fazendo isso. Eu estou aqui comprometido com você. Será que você está comprometido com você mesmo? Será que você, quando pensa na sua hérnia de disco, você pensa assim, eu vou tomar mais uns medicamentos? Eu vou tentar mais umas coisas paliativas? Eu vou fazer mais umas coisas... Não, eu não quero me movimentar. Será que eu vou ter que fazer exercícios? Aí você fica aí esperando que o problema piore. Só que a hérnia de disco ela não piora assim para uma coisa aceitável. Quando piorar esse negócio, você vai chorar dia e noite. Esse livro é igual à academia? Olha, Vanusa Laurina, não. A academia é melhor, tá? Aliás, como é que você está? A academia é melhor, por quê? Porque a academia tem exercícios diferentes todos os dias. Eu estou falando aqui, pessoal, da academia que tem dentro do Desafio 360. Nessa academia, de dentro do desafio, você pode praticar exercícios diferentes e todos eles é comigo todos os dias, às 6 horas e 30 minutos. Aí é um outro tipo de trabalho. Traz um outro tipo de comprometimento seu também. Já tem outra, Valdete. E agora, então, você tem que tratar essa outra. Ou vai para a faca de novo. Você quer ir para a faca de novo? Não, né? Acredito que não. Então, adquire o livro. Estamos quase chegando em 100K, Drica. Olha só. Doutor, peço, por favor, mostre-me aquele desenho da cadeira. E eu peço, por favor, dedinho na tela. Vamos chegar em 100K. Hoje eu estou pidão. A maioria do povo pós com farmácia. Farmácia é mais fácil, né? A farmácia é mais fácil. Por quê? Porque você não tem comprometimento. Se der errado, a culpa é do remédio. Agora, exercício, se você não faz, a culpa é sua. Então, claro que o medicamento é muito mais fácil. Você pode culpar o outro. Você pode se eximir da culpa. Agora, o exercício não. Se você não faz, você é o responsável por isso. E é aí que eu falei hoje no início da live, que a hérnia de disco traz uma sensação de culpa e um vitimismo. Então você começa a ficar vítima da situação e culpado pela própria situação. Aí o que você faz? Você continua tomando medicamento para continuar sendo vítima e continua indo para a cirurgia para continuar sendo vítima. Você nunca toma as rédeas da sua vida. Você deixa os outros levar você. E assim, no momento que você colocou na mão dos outros o que você deveria fazer, se deixa na mão dos outros a cura do seu corpo, você tem que aceitar aquilo que eles te dão. Se é medicamento, medicamento. Se é cirurgia, é cirurgia. E aí você não tem que ficar reclamando, porque aí você que aceitou. Agora, exercício é diferente. O exercício vai tirar você do vitimismo. Você vai parar de ser vítima e não vai mais ser culpado. Por quê? Porque você vai tomar o seu corpo como principal, vai começar a fazer movimento e vai sair dessa tragédia que você vive. Chegou em 100K! Vamos ver o exercício então. O exercício para o pescoço.
Vamos ver se eu consigo, nesse pouco espaço que eu tenho aqui, para mostrar para você. Deixa eu afastar aqui, eu tenho que mostrar o exercício. Tem um pouco espaço e eu vou mostrar o seguinte. Exercício para pescoço que você não deve fazer é esse. Aí a pergunta é, então qual exercício que eu devo fazer? Já que chegou em 100k, maravilha! 100k. Vamos lá. Vocês vão colocar a mão aqui assim, nessa posição. E aí vocês vão deitar a cabeça para o lado da mão e vão esticar a mão. Vocês vão esticar a mão até ela ficar assim, ó. Estão vendo? Aí vocês vão trazer ela e trazer a cabeça também. Depois vocês vão levar a mão e depois vocês vão trazer. E vão levar e vão trazer. E vão levar e vão trazer. E vão levar e vão trazer. E vão fazer isso 10 vezes para um lado e depois 10 vezes para o outro. Isso sim vai melhorar o seu pescoço, isso sim vai aliviar as dores, porque aqui você está trabalhando com os seus neurônios, com a sua inteligência. Agora sim, nada de puxar o pescoço, você vai levar a cabeça o tanto quanto você consegue. Você então não vai ultrapassar as barreiras do que o seu corpo permite. Esse é o primeiro exercício que eu mostro agora. E o segundo? Só respondo perguntas, Rosângela, que tem a interrogação, tá? Então, refaz a pergunta e põe uma interrogação. Fiz cirurgia de hérnia de disco na lombar e agora apareceu mais 3 hérnias na cervical. O que fazer? Você vai fazer os exercícios do Desafio 360. Infelizmente, está fechada as inscrições. Então, você poderia fazer o desafio de 21 dias, que vai abrir daqui uns dias, porque agora ainda está fechado. Agora, se você está com pressa mesmo, quer fazer logo esse negócio, você vai usar aqui, ó. Adquire meu livro que está lá no perfil. Toca aqui nessa minha cabeça aqui, vai aparecer uma segunda cabeça. Você vai lá para o meu perfil e adquire o livro hoje. A palavra de hoje, gente, qual a palavra do cupom de hoje? Escrevam aí. Pode andar de bicicleta tendo hérnia? Poder pode. Mas será que não vai travar? Não é melhor tratar a hérnia antes e depois andar de bicicleta? Sim, vocês têm que mandar uma interrogação no final da pergunta para eu poder responder. Tenho artrose na lombar, tem cura? Eremildo, sim. A artrose tem cura. A artrose, você está com artrose aqui, ó. Dependendo também, né? Se você deixar mais tempo passar, talvez nem essa você tenha a cura. Mas tem que começar logo. Começar logo a fazer exercício para a coluna, que tem no meu livro, esses exercícios. E o próximo exercício que você vai fazer hoje, Eremildo, hoje você vai ver. Ó, eu vou repetir para vocês que eu só vou ler pergunta que tem interrogação no final. Perguntas sem interrogação eu não leio. Drica, hérnia de disco no pescoço tem cura? Tem. Eu tinha uma hérnia de disco no pescoço. Já foi embora, já não tem mais. Tem. Por que no pescoço não teria? Por que a lombar tem e o pescoço não? Tem sim, tem cura. Só que querem fazer vocês acreditar que não. E aí o que acontece? Aí você não vai atrás da cura. E aí o que é melhor fazer? Cirurgia. E aí o que acontece? Você gasta seu dinheirinho lá. Doutor, no livro mostra exercícios para a lombar e a cervical e a posição para dormir. Olha, Maria, deixa eu explicar sobre a posição para dormir, que é importante isso. A melhor posição é aquela que você se sente confortável. E se você não está se sentindo confortável em nenhuma posição, então está faltando movimento no seu corpo, na sua vida. Eu não viria aqui e falar para você, deita desse jeito, deita desse outro jeito. Eu não sei qual o lado que vai ser mais gostoso para você. Cada pessoa tem um tipo de alteração na coluna. E dependendo, para uma pessoa, deitar de lado é bom, para outra pode ser ruim.
Então, tem alterações diferentes. Agora, como poder dormir sem sentir dor? Praticando exercícios que vão corrigir todas as deficiências do seu corpo. Aí sim, você não vai mais sentir dor ao deitar e para dormir. E aí vai o exercício de hoje também, para quem aí chegou agora, nós chegamos em 104K. Que bom que vocês não põem interrogação nas frases, porque daí eu nem leio. Eu só leio aquelas que têm interrogação. Tive lesão na placa plantar, metastalgia. Fiz osteotomia nos metatarsos há 2 anos, ainda com dor. Nas mãos, né? Mãos ou pés? Plantar. É nos pés. Você machucou, caiu, quebrou. Comecei a fazer a descompressão da cadeira e agora está doendo a sola do pé. O que eu faço? Agora você usa uma bolinha dessas aqui, ó, e vai pisar em cima. Vai fazer o exercício na parte da bolinha. Tá bom, Rezinha? Tenho também síndrome do túnel do carpo. Posso fazer academia? Joselita, a academia não foi feita para curar túnel do carpo. Você tem que fazer exercícios para curar o túnel do carpo. E aí você primeiro tem que curar sua cervical. Qual exame tenho que fazer para a perna? Não sei qual é o problema. Assim, você vai deitar, colocar uma cadeira. Esse aqui é exercício para o ciático, exercício para a sua lombar, exercício para a sua cervical, exercício para a sua coluna, exercício para o seu corpo, exercício para ir dormir bem, exercício para viver melhor. Você deita, coloca a sua cadeira aqui e aí você para nessa posição. E aí você fica 20 minutos nessa posição. Aqui na lombar, você vai colocar uma toalha enrolada. E essa toalha não pode ter uma espessura maior que o seu pulso, não pode ser maior que o pulso. Aí você deita aí e fica relaxando durante 20 minutos. Toma meio copo de água antes, meio depois e descansa. Agora eu vou abrir para perguntas. Quem quer conversar comigo agora, toca aí nessas cabecinhas aí e pode me chamar para fazer perguntas. Quem quer conversar comigo, coloca o nome, toca ali e eu atendo. Isso até as 21 e até as 22 horas, depois eu não vou mais. Tchururururu. Quem vai me chamar? Não tem ninguém me chamando. Estou vendo ali, ninguém me chamou. Então não querem conversar comigo hoje. Ninguém ainda, ninguém ainda. Doutor, o que é ânulo fibroso? O ânulo fibroso é o disco, com os anéis, uma parte do disco, né? São os anéis fibrosos. Síndrome do carpo tem a ver com a coluna, sim. Não sinto dor mais na hérnia. Será que posso andar de bicicleta? Se você quer, pode. Ninguém pode impedir vocês de fazer nada. Agora, a pergunta é: se eu tenho hérnia, eu deveria andar de bicicleta? Ou eu deveria curar a hérnia antes para depois andar de bicicleta? Ou deveria andar de bicicleta enquanto eu curo? Enfim. Perguntas. Responda perguntas e estou aqui, ó, esperando alguém que vai aparecer aqui nessa cabecinha. Faltam 10 minutos para encerrar. Se vocês não me chamarem, a gente encerra.
Boa noite, doutor. Hidroginástica indicada para quem tem hérnia? Não, eu nunca indicaria hidroginástica para uma pessoa que tem hérnia de disco. Se eu vou descansar mais cedo, não, eu vou fazer outras coisas antes de descansar. Quero saber se a hérnia de disco aleja mesmo. Sim, a hérnia de disco vai alejar. E tem cirurgias da hérnia de disco que vão alejar você também. A única coisa que não vai alejar é fazer exercícios, fazer movimento. E aí, Nelsa, quer conversar comigo, Nelsa? Hoje ninguém tá tocando aí para conversar, hein? Eles querem me mandar embora. Tô entendendo, tô sacando. Doutor, qual o suplemento vitamínico para ajudar a curar a artrose? Eu considero que colágeno vai ajudar bastante se você se movimentar. Se não, não. Mas isso é um complemento alimentar. Você tem que ver com a sua nutricionista como que está essa situação. Doutor, fissura na vértebra é preocupante? Lógico, você está com a vértebra quebrada, né? Está rachada. O que seria a escoliose? A escoliose é quando a coluna está torta para o lado. É uma curva lateral. A hérnia tem cura, tá, minha gente? Para quem não consegue deitar no chão, tem outro exercício? Não, deita na cama. Você vai lá, deita na cama, coloca a cadeira em cima da cama. Se você não consegue, claro, você está com hérnia de disco, você não vai conseguir nem deitar. Mas na cama você deita. Então você deita na cama, coloca a cadeira na cama e coloca as pernas lá para cima. 20 minutinhos lá. Sem interrogação na pergunta, não respondo. O que é discopatia? É a doença do disco. É o disco degenerando, é o disco perdendo força, é o disco rompendo. Todo esse processo que eu mostrei hoje, do disco perdendo as forças e trazendo todas as dores. Pilates para quem tem hérnia, escoliose, pode? Olha, Branca, poder pode, só que não é o tratamento para a escoliose e também não é o tratamento para a hérnia de disco. Aliás, tratamento para escoliose é um jeito, para hérnia de disco é outro, né? São diferentes. Nelson, eu perguntei porque você deve ter tocado aí o botãozinho para conversar. Doutor, tem 4 hérnias de disco na lombar, cervical, dói, já fiz 2 cirurgias. Joilson, agora é a hora de parar de fazer cirurgia e começar a fazer movimento. É aquilo que eu digo, né? Vocês têm que fazer o movimento, mesmo depois de ter feito a cirurgia, porque os outros discos vão começar a ter problema. Por que tem que beber água antes e depois? Eu falei de uma live aqui sobre essa parte de hidratação, né? Quando o nosso corpo tem pouco líquido, ele retira o líquido das partes mais líquidas, ou seja, o disco, né? O disco tem líquido dentro. Então, o que a gente faz? A gente toma mais água nesse momento, porque o corpo vai relaxar e vai precisar de mais líquido. Aí você vai fazer uma limpeza melhor nos seus rins, vai melhorar a sua qualidade sanguínea. E é por isso. Dor na lombar, qual o melhor jeito melhora? Começa por aqui, ó. Tati, começa fazendo esse exercício hoje. Todo mundo fazendo esse exercício agora, aqui, quando estamos na live. Todo mundo. Jesus me perguntou se eu sou médico. Jesus, você deveria saber. Converso com você todos os dias. Então, eu sou fisioterapeuta. Tenho hérnia de disco na lombar e dói muito mais a perna esquerda do que a coluna mesmo. É assim? É assim.
Sabe por que que é assim? Ó, se você bater aqui nesse nervinho, se você começa a bater nesse nervinho, se tu acertar, quando você bate no nervinho, começa a refletir aqui em cima. Por que que não dói aqui onde você bate e dói lá no ponto? Porque nós fomos feitos assim. Então, aquela parte da perna que está doendo é porque você tem uma parte do seu corpo que está sendo irritada e está refletindo lá na perna. O nervo que vai até a perna é que está sendo instigado. O doutor, posso fazer mais de 20 minutos? Pode. Não é necessário. 20 minutos é o suficiente. Mas se você acabar dormindo e ficar ali por 1 hora, não tem problema. Por que hidro não é bom para quem tem hérnia? Porque quando você entra na água, você entra para uma pressão atmosférica diferente. Na água, você fica mais leve. E, com certeza, a água ela é mais quente, ela está em 35, 36 graus. Essa temperatura de água, ela afrouxa os tecidos, em vez de fortalecer. E aí, quando você entra na água, tudo bem, fica bom. Agora, quando você sai da água, esses músculos estão enfraquecidos, estão frouxos. E aí, sair da água, você sente que está pesado e está difícil de caminhar. Então, o ideal é fazer exercícios fora da água. E exercícios leves, curtos, que tragam benefício para a sua coluna. E que estão no meu livro, né? O meu livro tem sobre isso. Espondilite anquilosante, Drica, eu tenho uma paciente de espondilite anquilosante, que ela começou a fazer os exercícios que estão aqui no livro. Ela entrou para o desafio 360 e era assim, muitas dores que ela tinha, todo o corpo, muitas dores. Ela começou a fazer, começou a praticar e olha que incrível isso, hein? Eu acho incrível. Ela mora lá na Colômbia, é Adriana o nome dela. E olha como é incrível isso. Ela voltou a dançar, que ela é dançarina, voltou a fazer yoga, que ela não fazia mais, porque praticou os exercícios que estão aqui nesse livro. Então isso é impressionante, vocês vão ver, pratica o exercício que está aqui e vocês vão melhorar, inclusive da espondilite anquilosante. Boa noite, doutor. Hérnia de disco tem raiz colada para saco. O saco é perigosa? É sacro dural, né? Tocando o sacro dural que eles escrevem. 110, Vanusa, estamos crescendo, né? Só todo dia aqui, no mínimo que a gente pode fazer aqui é bater 110 hoje, né? Dedinho na tela aí, gente, vamos subir para 110. Ó, a Vanusa deu a ideia. Pelo menos uns 120, né? Porque está terminando o meu tempo aqui hoje. Eu estou só de olho nessas duas meninas, a Ivani e a Valmira. Elas ficam me chamando para conversar. Qual o preço do livro? Menos que uma cirurgia. Sim, muito menos. Muito menos do que esse medicamento que você toma para dor. Que você toma e acha que vai melhorar. Mas não é. Muito menos que uma sessão de fisioterapia. Costela saltada tem como reverter? Depende, aí tem que dar uma olhada na idade da pessoa, o que ela está fazendo. Vê minha pergunta, doutor. Deixa eu explicar, Anne. Faz ela de novo com uma interrogação. E aí eu vejo. O livro ele chega agora porque ele é digital. O que é um livro digital? Ele é um livro que você recebe pela internet. E por que eu fiz ele digital? Porque você recebe hoje, já imediatamente. Então você simplesmente vai tocar lá no link do meu perfil, vai adquirir o livro e hoje mesmo você recebe um e-mail com o livro e você já pode ler e já começa a praticar. Inclusive, dentro do livro, existe em cada página um link. Cada página, um link, tá? Às vezes você diz assim, eu não sei usar QR Code. Tem o QR Code para facilitar, mas tem o link também. E aí você toca no link e você vai direto para a aula. 1 hora e 27 minutos de exercício para a sua coluna.
Tratamento para hemangioma da coluna vertebral é exercício. Muito exercício. Muito. Quais as consequências do saco dural comprimido? Depende. Se for ali na caldequina, não vai te dar muita diferença. Só um pouco de formigamento nos pés e essas coisas assim. Você vai começar a parar de caminhar, parar de andar. Não é muito problema. Agora, se for na cervical, aí o problema é sério. Ah, se eu quero conversar, Valmira, mas isso então, eu quero conversar, mas hoje eu tô diferente. Hoje eu tô diferente. Eu tô pedindo para as pessoas fazerem perguntas com interrogação para a gente otimizar o nosso tempo, sabe? Para tornar mais essas lives aqui, elas têm que ser, tem que ajudar mais vocês. Eu tenho que trazer mais ajuda para vocês. Então, se você faz só uma frase, eu não consigo entender a pergunta. Tem que fazer em pergunta. Meu dedão do pé direito meio adormecido. Por que será? Hérnia de disco L5-S1 e adormece o dedão do pé. Abalamento discal com fissura na coluna. O que é? Por quê? Causa dor no pescoço. Causa dor no pescoço, causa dor nos braços, falta de ar, você vai ter dificuldade para respirar, tudo isso. Minha gente, chegamos no final de hoje. Amanhã, 7 horas e 10 minutos, estejam comigo. Se você quer adquirir o livro com 50% de desconto, ó, você vai lá no link do meu perfil. A palavra de hoje qual é? Quem me diz aí qual é a palavra de hoje? Quem me diz? Qual é a palavra de hoje? A Valmira quer conversar. Deixa eu ver se eu devo conversar hoje, vamos ver. Aqui diz que eu tenho que compartilhar a live com 5 pessoas. Deixa eu ver. Que mais? Compartilhar com mais uma outra pessoa. E agora eu vou compartilhar com mais uma. Vamos lá, gente, é hora de compartilhar a live. Estamos indo embora e vamos compartilhar. É uma montoeira de gente que tem aqui para compartilhar. Ei, compartilhei 5 pessoas. Eu também compartilho. Você também deveria compartilhar. Fazer chegar a muita gente. E aí, beleza? Tivemos 13.700 pessoas na nossa live de hoje. 131 novos seguidores. Se você quer me seguir, toca no link aqui, ó, e vai aparecer o botãozinho vermelho aí para você começar a me seguir. Hérnia de disco reflete no pulmão também. Tá? Hérnia de disco vai prejudicar você em várias coisas. E principalmente na autoconfiança. Essa coisa de você não acreditar mais que tem cura é da hérnia de disco. Realmente. 115, Gislaine. Que maravilha! Chegando o Ivanilde. Ai, a Vanusa puxou e nós chegamos lá a 115. Mais um pouco passa dos 120 e aí vai. Amanhã, 7 horas e 10 minutos, um exercício por dia. Feliz de vocês que têm essa oportunidade de comprar um livro que vai ficar a vida inteira com vocês. A vida inteira vocês vão poder praticar o exercício que está aqui e vão melhorar das dores, sim. A artrose tem também, ó. Amanhã de manhã, hein? 7 horas e 10 minutos, ó. Um beijo, um abraço e uma boa noite para vocês. Hoje não, amanhã vai. Amanhã vai.